das compreensões que eu tive que não que mais me abençoou, porque todas as revelações, tudo que Deus fala nos abençoa, amém? Mas algumas coisas marcam, porque algumas coisas elas ajudam a organizar diversas outras. Existem alguns segredos, existem alguns princípios da palavra de Deus, que quando nós compreendemos, nós conseguimos alinhar vários outros, todos ou muitos entram no lugar, eles se encaixam, eles fazem mais sentido, eles encontram um maior poder de compreensão e de revelação no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E eu já compartilhei com vocês algumas vezes aqui no louvor, de que um culto, um momento de culto, ele revela uma manifestação de uma realidade celestial. Há um lugar de adoração pronto, preparado para ser inaugurado quando os santos estiverem lá diante do Senhor naquele dia. E há o alto e sublime trono do Senhor, e ali temos os 24 anciãos, os 4 seres viventes, toda aquela multidão de toda a tribo, língua, povo e nação, cantando ao Senhor diante dele. Quando nós fazemos um culto, é uma pálida, e põe pálida nisso, imagem de uma realidade celestial. Tudo o que tem aqui na terra, abra comigo em Eclesiastes no capítulo 1, tudo o que tem aqui na terra, tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos, tudo que Deus criou, é uma revelação de algo que existe no mundo do Espírito, algo que sempre existiu, e então Deus na criação, Ele implantou, Ele transferiu, ou ainda melhor, Ele preparou para que quando nós entendêssemos o significado maior daquilo que nós vemos, pudesse ter mais sentido no nosso coração. Então, Salomão nos diz em Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 9, o que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. Duas coisas, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que Deus conhece na criação anterior, Ele revelou nesta criação, e depois de tempo em tempo, de ciclos em ciclos, muitos de nós achamos que, eu vim para marcar história, vou ser uma pessoa inesquecível, passa um tempo, ninguém lembra mais de você ou de mim. Milhares, milhões de pessoas já passaram ao longo da história, já aconteceram coisas tremendas ao longo aí da história da humanidade, e muitas coisas você e eu não sabemos. Não há registro, porque vem outra, e não há nada de novo debaixo do sol, e não há nada de novo debaixo do sol. Deus criou conceitos, você e eu nascemos, alguns conhecem, outros não conhecem, mas não importa, eu não quero entrar na particularidade da sua família, mas todos nós tivemos e temos um pai. Então nós temos uma figura de pai que revela Deus como o grande, o pai. Pai eterno. Então Ele criou a figura da família, Ele criou a figura do pai como uma manifestação de quem Ele é. E por mais imperfeitos que sejamos como pai, de alguma maneira Deus ao longo da nossa vida, pelo conceito de paternidade que nós temos, Ele vai se revelar na vida daqueles que abrem o seu coração para buscá-lo como o pai. É uma revelação. Algo que já existia na eternidade anterior, Ele já era pai, e Ele estabeleceu paternidade aqui na terra. E hoje eu quero pegar um dos aspectos que temos na revelação do que existe aqui no mundo natural, de algo que existe no mundo do espírito, que é casamento. Hoje eu quero falar com vocês um pouco acerca de casamento, e parece um assunto tem gente vibrando, eu sei que tem pessoas que vibram mais com isso, mas a figura do casamento é uma figura tão tremendamente do Espírito, é uma figura tão tremendamente reveladora de propósitos e de princípios de Deus para a nossa vida, que eu tenho certeza que, embora hoje ninguém vai casar aqui, você vai sair daqui querendo casar com Jesus, em nome de Jesus, amém? Então veja, se a gente pegar por princípio o que eu acabei de falar, que realidades espirituais Deus estabeleceu aqui,
Fica fácil de você imaginar que no céu existe alguma coisa tão íntima, tão linda, tão profunda, que Deus quis de alguma maneira revelar na humanidade, que Ele estabeleceu o casamento de Adão e Eva como um primeiro casamento, e a figura do casamento que se repete ao longo da história, como uma revelação de algo que já existia na eternidade anterior. E se é que existe eternidade anterior, é que eu sempre fico querendo falar aquilo que existia antes que eu e você existíssemos. E a nossa história, enquanto humanidade, ela termina em um casamento, que é justamente o casamento de Jesus com a noiva, o casamento da eternidade. Aquele sim é o casamento para casar e viver feliz para sempre. Abre comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, eu vou ler versículos 2 a 4, e aí João diz o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! O fim da história da humanidade é com o casamento. Talvez você que foi um cara mais bonitão, mais bem apessoado, que fez mais sucesso, no dia do seu casamento tinha um monte de meninas chorando. Alguns velórios aconteceram, porque todas elas queriam estar lá naquele casamento, e não puderam, porque o noivo tem que escolher uma noiva, se ele é um noivo sério. Alguns não são sérios, escolhem uma e ficam com as outras, mas o noivo sério escolhe uma e fica com ela, e Jesus é um noivo sério. E Jesus naquele dia, Ele vai estar com a sua noiva. E muitas pessoas que não deram valor e nem importância a estarem com Jesus naquele dia, vão estar chorando como noivas abandonadas, ou não noivas, mas pretendentes abandonadas que não foram eleitas noivas. E vai ser uma tragédia, porque não haverá oportunidade de buscar uma outra pessoa, como as pessoas que não são escolhidas num casamento podem continuar a vida e encontrar alguém. Não haverá essa oportunidade. Mas veja, o casamento então, como eu disse, ele existiu na eternidade anterior como figura, e Deus criou isso no Éden. E Deus, Ele criou com o propósito de perpetuar família. Como o apóstolo já ministrou tantas e tantas vezes aqui, Deus é um Deus de família. Deus é um Deus tão de família, mas tão de família, família é uma realidade tão do céu, que o único lugar na criação em que Deus fala, façamos, é exatamente quando Ele vai criar o homem. Abra comigo em Gênesis 1, 26. Embora em toda a criação Deus estava criando, o Espírito Santo de Deus estava lá, e Jesus, como a palavra de Deus, foi um instrumento de criação de todas as coisas, como nós lemos em João capítulo 1. Em todos os itens da criação, até o homem, Deus diz, haja, aconteça, faça, assim seja, Deus fez. Mas quando Ele chegou para criar Adão e Eva, Ele diz, façamos. E eu imagino a reunião da família de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, dizendo, façamos algo à nossa semelhança. Vamos perpetuar através do homem, vamos perpetuar este princípio, esta realidade espiritual anterior que a humanidade não conhece, de uma unidade a partir de algo semelhante a um casamento, de uma intimidade, de uma estrutura como uma família. Vamos criar algo que vai ser tremendo e profético na vida da humanidade. Então Ele diz no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta na terra. Veja que o homem tinha autoridade sobre a serpente e não usou. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam na terra. Aleluia! O objetivo de Deus era esse: que o homem e a mulher criassem uma família, gerassem filhos e filhas e enchessem a terra. O seu propósito era que os homens gerassem segundo a sua espécie. Multiplicação, fecundidade. Essa é uma bênção de Deus. E veja que todas as realidades então espirituais se manifestam em experiências ou realidades naturais. Ou melhor, todas as realidades naturais que Deus criou revelam realidades espirituais. Quer as pessoas creiam ou não creiam, saibam ou não saibam, há uma pregação acontecendo. Talvez esse seja um dos motivos porque muitas pessoas choram em casamento, em qualquer lugar que seja, até num cartório simplesinho, tem gente que vai e chora no casamento. Eu creio que é porque Deus de alguma maneira está revelando alguma coisa que a pessoa não entende, porque é uma figura, é um testemunho. E veja, isso é tão tremendo, mas tão tremendo, mas tão tremendo, que Paulo, ele trata como um ensino essa família expandida de Deus. Deixa um dedo aí em Gênesis, nós vamos ler mais um pouquinho, mas vá comigo para Efésios capítulo 2. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, Paulo, falando acerca dos que são de Jesus, da igreja de Éfeso, aqueles que saíram de um sistema e entraram no outro sistema, ele diz: assim, não sois vós mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Deus tem uma família. E se você não estiver satisfeito, vira para o capítulo 3 de Efésios, versículo 14, 3:14. E aí nós vamos ver Paulo dizer o quê? Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual o Pai, toda a família nos céus e na terra toma o nome. Veja, há um pai de família, Deus o Pai, e Ele dá o seu nome para a sua família, seja ela estabelecida no céu ou na terra. Em todos esses lugares, há uma família de Deus debaixo do nome do Senhor. Você que conheceu a Jesus, você está debaixo do nome do Senhor. Jesus orou isso, quando Ele disse: eu fiz essas coisas em teu nome, que me deste. Tremendo. Há um poder no nome do Senhor Deus Pai, que Ele deu a Jesus, e agora o nome de Jesus manifesta esse poder dado pelo nome do Senhor Deus Pai, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, e Jesus é a porta de acesso a essa família, Jesus é a porta de acesso a essa realidade. E veja de novo, porta como uma figura natural e espiritual. Se for para mim, diga que eu não estou, por favor. E voltando, então, vamos voltar lá para Gênesis 2, 24. Nós vimos então a criação de Adão e Eva. E olha que coisa tremenda. Em Gênesis capítulo 2, o pecado ainda não havia entrado no mundo. Adão e Eva estavam estabelecidos no jardim ainda, apenas os dois. E aí nós vemos Adão dizer o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja que coisa interessante. Eles estavam no jardim do Éden. Adão e Eva não tinham pai nem mãe. Eles vieram direto de Deus, criados do barro, formados por Deus, com o sopro de vida de Deus soprado nas suas narinas. Mas Adão profetiza uma realidade que
casamento, no modelo de Deus, pressupunha que o homem saísse da casa da sua mãe e do seu pai, se unisse com a sua mulher, e os dois então iriam estabelecer algo novo, tornando-se os dois uma só carne. E tornar-se uma só carne está claramente falando de intimidade sexual, estava falando da união do homem com a mulher. Era tão espiritual que Adão tinha a revelação de algo que iria acontecer depois, porque era profético. Os filhos de Adão e Eva não tinham saído de casa ainda. Adão e Eva não tinham saído de casa ainda, mas Adão conhecia a mente do Senhor naquele momento. Adão tinha tanta intimidade com Deus que ele não precisava aprender nada, todas as coisas ele recebia do próprio Deus, como que um download pelo nosso conceito hoje, mas muito mais poderoso e muito mais profundo do que um download, como nós podemos pensar na internet. Adão tinha acesso a Deus, tinha acesso à realidade de Deus, e então tudo que ele precisava saber, ele acessava em Deus e recebia por revelação. O mundo precisa aprender por conhecimento e por estudo, mas o Espírito Santo de Deus ainda hoje nos revela coisas pelo seu Espírito. Não mais livremente como antes, pelas limitações que nós temos na nossa mente, na forma da nossa mente, mas complementando a palavra que Ele nos dá. A palavra do Senhor, muitas vezes nós conhecemos a palavra, conhecemos textos da palavra, sabemos como conhecimento textos da palavra, mas de repente um dia nós estamos lendo, ou estamos orando, ou estamos num culto, e o Espírito Santo de Deus nos dá uma revelação acerca daquela realidade, e nós de repente sabemos muito mais do que tínhamos entendido numa primeira leitura daquele texto. Você já passou por isso? Adão antes era só assim, que maravilha, não precisava ir na universidade, não precisava estudar, gastar 20 anos da vida estudando um monte de coisa, muitas delas que ninguém nos ouça, que depois de um certo tempo não serve para nada. Serve para perpetuar um sistema, serve para estabelecer um padrão de pensamento que é contrário à palavra de Deus, mas isso aqui é um assunto para outro dia, não vou ser reacionário hoje. Mas veja, Adão e Eva então receberam do Senhor uma revelação de como deveria ser um casamento segundo Deus. O ensino de Adão foi tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que tratava de uma realidade natural. Oh, Jesus da glória, orem por mim que hoje está difícil. Eu vou falar em nome de Jesus, a voz vai sair em nome de Jesus. Aleluia, ora por mim, gente. E aí o que aconteceu? Adão profetizou, e o ensino de Adão foi tão importante, mas tão importante, que Jesus reforçou esse ensino, esta realidade natural, refletindo uma realidade espiritual. Vire comigo para Mateus capítulo 19, por favor. Mateus 19, versículo 5. E Jesus está citando a lei e diz: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não é isso que Jesus falou? Vire para Marcos, capítulo 10, versículo 8. Jesus, em uma outra circunstância, conversando com outro grupo de pessoas, ele vai repetir o mesmo ensino de Adão. Jesus, o último Adão, o segundo Adão, o que veio para consertar o que foi estragado no primeiro Adão, mantendo um ensino de Adão. Marcos 10, 8 de novo: e serão os dois uma só carne, assim já não são mais dois. Jesus aqui reforça esse princípio, mas uma só carne. Então o propósito de Deus de revelar no casamento é uma intimidade, uma unidade do homem com a mulher, da mesma maneira que Ele quer ter conosco, e eu já vou mostrar isso pela Bíblia. Mas então, esta frase, esta bênção, esta compreensão que Adão teve no Éden, Jesus reforçou, e Paulo reforçou, e agora é interessante porque ele amplia este conceito para aquele que eu quero trazer para nós entendermos hoje. Volte para Efésios capítulo 5, por favor. Efésios 5,
31 e 32. E nesse capítulo 5, Paulo está tratando de casamento, ele está tratando dos papéis que os homens deveriam ter, que as mulheres deveriam ter, segundo o princípio de Deus que criou o casamento. Parênteses. Vou dizer para você uma coisa que vai te chocar, mas muitos dos psicólogos que falam sobre casamento, os conselhos que eles têm para dar, são conselhos do inferno, são completamente contrários à palavra de Deus. Muito do que a sociedade tem a falar acerca de casamento é ensino do inferno, que acaba de estragar e atrapalhar casamento. Muita gente famosa, metida aí a qualquer coisa, fala absurdos acerca de casamento, porque não entendem casamento, não criaram casamento, não sabem nada, não sei o que ouviram de outras pessoas que também não sabem nada. Porque quem sabe de casamento é Deus que o criou, Deus que o estabeleceu. Os princípios que o Senhor criou na sua palavra são os que devem governar o seu casamento em nome de Jesus, e não há nenhum argumento em contrário, amém? E eu posso falar isso porque eu confesso que eu tenho ficado um pouco angustiado de como os casamentos têm sido assolados cada vez mais. E o diabo está batendo forte. Se você está lutando no seu casamento, com uma palavra de conforto eu digo, não fica muito preocupado no sentido de pensar que você está sozinho, que é só você, que a culpa é só da sua mulher, que ela que é estranha, você tinha que ter casado com outra mulher, ou vice-versa. Mas entenda que é um tempo de muito ataque, de muita luta contra o casamento, porque o diabo odeia o casamento, e você já vai entender isso de uma maneira melhor daqui a pouco. Deus sabe o que tem que ser feito para um casamento funcionar, e ele inspirou Paulo no capítulo 5 de Efésios a escrever sobre isso. E veja agora o versículo 31, Paulo pega exatamente o mesmo ensino, posso chamar assim de Adão, o ensino dado posteriormente, sim, claro, por Jesus, e diz: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mas agora ele vai ampliar. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Aleluia! Aqui Paulo, pela revelação do Espírito, ele vai ampliar o entendimento da figura do casamento, que não é apenas, entre aspas, e bem aspas com ênfase, não é apenas a relação homem e mulher, mas há uma figura, há algo profético, há um relacionamento que Deus queria manifestar, que se perdeu no Éden, e que Ele quer resgatar em Jesus, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, como a palavra de Deus diz. Jesus não veio fundar uma igreja, nem uma religião, Jesus veio restabelecer o reino. Todos os princípios, todas as formas, todo o sistema de Deus. E aí Paulo, ele diz que isso é um mistério. Esse sistema agora, também falando no espiritual, foi criado para gerar vida. A igreja, a comunhão de Jesus com a sua igreja gera vida. Agora veja, eu estou falando aqui de mundo espiritual. Toda a realidade do mundo espiritual anterior, Deus a fazia num ambiente que eu não consigo reproduzir, nem explicar, nem entender, mas era um ambiente público. O que eu quero dizer? A Bíblia diz que enquanto Deus estabeleceu os fundamentos da criação, as estrelas, que eram os anjos, se alegravam e viram Deus estabelecer os fundamentos da terra, os pilares, as leis, as regras, a forma como tudo foi criado, como tudo foi planejado e executado por Deus. Era algo assim, eu posso imaginar um lugar grandioso em que os anjos tinham acesso. E entre os anjos que tinham acesso, Lúcifer tinha acesso às realidades do que foi criado. Ele sabe muito mais de leis espirituais do que você e eu sabemos. E ele crê muito mais e obedece, por incrível que pareça, às leis espirituais mais do que você e eu obedecemos. Ele estabelece o mal através da lei espiritual. Ele empurra o crente que peca para ser alcançado pela lei espiritual que ele sabe que vai funcionar na vida da pessoa que transgride. Está entendendo o que eu estou falando? Então, se tem uma coisa que ele conhece, é o poder do casamento. Ele conhece o poder da intimidade e da unidade. Ele conhece como Deus gostaria que isso funcionasse. E por esse motivo ele tenta destruir. Nós vimos até agora que o homem, quando deita com a mulher, na sua esposa, e tem sexo, se torna os dois uma só carne, não é isso? Que figura linda! Que figura de Deus, que figura do céu, que figura maravilhosa.
E parece que é só isso que faz com que duas pessoas se tornem uma só carne, o noivo com a sua noiva na sua noite de núpcias. Mas não é assim. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. E aí Paulo, que estava vendo que entendia muito, Paulo tinha muita revelação, fala sério, hein? Paulo tinha muita revelação. Aí ele continua entendendo a realidade do casamento, continua entendendo a realidade do que Deus queria. Ele entendia muito bem o mundo espiritual, o que o diabo fazia. Aí ele traz essa revelação em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 em diante. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, eu os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz, que a prostituta, faz um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Uau! A mesma intimidade da vida sexual do marido com a sua esposa, do noivo com a sua noiva, de se tornarem os dois um só, é a mesma coisa que acontece quando um homem se deita com uma prostituta. Se faz uma só carne igual, compartilha suas intimidades igual. Muitos homens cresceram achando que se saíssem da casa de prostituição e tomassem um banho, estava tudo resolvido. É uma mentira do inferno. Porque aqui é uma tremenda contaminação e corrupção, e assim a mulher que não trata a sua intimidade como deveria, se deitando com quem não é o seu marido. E deve ter um estrago muito grande, porque se o diabo criou esse sistema para corromper um sistema tão lindo de Deus, ele sabe muito bem o que ele está querendo fazer, ele sabe muito bem o que ele está querendo estragar, ele sabe muito bem que tipo de contaminação que ele está querendo estabelecer, porque o diabo ele quer roubar, matar e destruir. Ele não tem nada de bom para dar para a gente. Muito crente acha que Deus criou o sexo e o diabo aperfeiçoou. Então ele quer aprender com o diabo a praticar algo, porque afinal de contas Deus tem uma coisa meio monótona, meio desajeitada, tem que tocar harpa, tem que ter uma nuvem e todo mundo de vestes brancas. Isso é um engano. O diabo entrou para corromper e enganar, para destruir e perverter, e com o objetivo maior de afrontar a Deus através daquilo que a humanidade que Deus criou à sua imagem e semelhança fez. Ele quer deturpar a realidade da família de Deus, que se chama pelo seu nome, para que ele possa chegar diante de Deus e falar: ó tua família aí, ó os casamentos, ó a vida sexual do teu povo, olha o que o Senhor criou para dar prazer, olha o que eu faço. E essa realidade, ela não tem só um impacto no mundo natural, mas ela tem um impacto no mundo espiritual. Estamos falando aqui o tempo todo em dois níveis, amém? Dura essa palavra, né? Fica pesado o ambiente, glória a Deus, que o Senhor mova. E veja, abra comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4. Digno, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Quem deita e não é casado é devasso e adúltero, e Deus vai julgar. Deus vai julgar, não é o Satanás que vai fazer o mal. Por quê? Porque é sério. Deus tem algo sério, porque esse aqui é sexo sem bênção. Quando Deus abençoa a união, digno de honra, é o leito sem mácula. Deus abençoa. Deus é que criou o prazer. Deus é que quer se revelar na intimidade do casal e falar: olha, tá bom vocês dois, eu quero fazer parte disso também. Eu quero estar junto com vocês da mesma maneira, eu quero ter tanta intimidade com vocês, esta é a figura de intimidade, a minha é melhor, diz o Senhor. Ele quer ter intimidade conosco, proximidade profunda com você e comigo, não a religião, não vir num culto e cantar com todo mundo e orar, é claro que sim, mas Deus quer intimidade, quer estar perto, quer estar próximo, quer estar junto.
E a corrupção, então, entrou. Entre outras coisas, Deus criou um casamento entre duas pessoas de sexo diferente. Duas pessoas diferentes, por figura. Duas pessoas solteiras, íntegras, plenas, completas, que decidem andar juntas e se amarem e estabelecerem a sua aliança pelo resto das suas vidas e que gere vida segundo a sua espécie. Por isso que não é possível num casamento ter dois noivos, porque isso significa que tem alguém que seria equivalente a Jesus, o único. Não pode ter dois noivos, porque Jesus é o único noivo. Aleluia! Só Jesus é que é o noivo, não tem dois. O casamento segundo Deus tem um noivo. E no casamento segundo Deus não podem ter duas noivas, porque duas noivas pressupõem que elas se bastam e não precisam do noivo. Também é contrário ao casamento segundo Deus. O casamento segundo Deus é um homem que representa Jesus, é uma mulher que representa a sua noiva e ponto. Outros casamentos podem existir por aí, mas não são casamentos segundo Deus. Não são casamentos com a bênção de Deus. O casamento tem que ser para gerar e produzir, frutificar frutos. Isso só é possível com um homem e uma mulher. Por figura, então, a intimidade da parte de Deus deveria gerar frutos segundo a sua espécie. Essa é a vontade de Deus para gerar a sua família. Esse é o princípio da palavra. Por esse motivo, não existe sexo antes do casamento. Porque sexo é casamento. Segundo até a nossa própria... o sistema legal do nosso país, se é que não mudaram, porque estão mudando tanto, mas até pouco tempo, um casamento que se assinasse o papel do cartório, faz festa na igreja, todo mundo lá, 5 horas de festa, dança, canta, come, bebe, todo mundo, presentes e tudo mais, casa, comida, roupa lavada, tudo preparado, viagem, núpcias, tudo comprado, casaram, vão para a intimidade. Se não consumam o casamento no ato sexual, o casamento é nulo e não existiu casamento. Porque o casamento é sexo. Muita gente casou com um monte de prostituta já. Precisa divorciar de todas. O que Deus está falando é, o casamento segundo Deus tem a bênção de Deus para que a intimidade do casal seja bendita do Senhor. O casamento segundo o sistema do mundo é vamos transar que está tudo bem. Casam e não sabem e não têm a bênção de Deus para nada, e a vida fica um pampeiro, uma confusão emocional, e não sabem nem por quê. Porque todo mundo faz, por que eu não posso? Esse é o casamento sem a bênção de Deus e, portanto, traz maldição e não bênção. O casamento segundo Deus é aquele que repousa a bênção de Deus sobre o casal como a mais alta e seguida e acompanhada pela bênção da família e da sociedade. Deus abençoa, e aí os pais abençoam, e aí os queridos, os convidados abençoam, e é uma grande celebração de bênção, é uma festa. Esse é o casamento do Senhor. Não é uma coisa escondida que eu escondo, deito, corro, volto, chegou alguém, toca a campainha, sai correndo. Isso não é o casamento de Deus. Essa não é a bênção de Deus para as coisas. A bênção do Senhor é algo que seja abençoador, frutífero. Aí você vai me dizer, Haroldo, a sociedade mudou. Os tempos são outros, a Bíblia foi escrita há quantos anos? 200, 500, 1000 anos, para com isso. Hoje é outra realidade, século 20, acorda. Aí eu diria, se a sociedade mudou e se as coisas melhoraram, os resultados deveriam estar muito melhores do que o que nós vemos. Porque o que nós vemos são divórcios cada vez mais, abortos, nós vemos crianças abandonadas, nós vemos pessoas disfuncionais, pessoas que não conseguem mais ficar só com uma, porque já ficaram com tantas que não conseguem mais parar, não conseguem receber o amor de alguém verdadeiro. Muitos dos casais mesmo da igreja acabam aprendendo sexo com pornografia, e trazem a pornografia para dentro do seu casamento, e não sabem como é que os demônios se instalam, e se instalam através de atores endemoniados. Tudo isso porque o diabo conhece o poder da unidade, o poder da intimidade, a figura de intimidade que Deus quis trazer para os seus, e o diabo entrou para corromper e destruir tudo. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a proposta. O diabo não criou apenas sexo dessa maneira para estragar o casamento,
Mas ele acabou criando também o divórcio, que representa a quebra de aliança. O casamento deveria ser indissolúvel. Deveriam ser dois jovens que se conhecessem jovens e que começassem a vida juntos jovens e que até o último dia de vida de um dos dois fizessem tudo juntos e construíssem algo juntos. E o diabo conseguiu enfiar na tua cabeça que isso é uma coisa monótona. Monótono é ter que buscar uma pessoa todo mês ou todo ano e não encontrar amor e não encontrar nada para construir, não encontrar posteridade, não encontrar continuidade, desconstrução. O divórcio é uma tragédia. O divórcio vem do inferno, não vem da parte de Deus. Como vocês sabem, eu e a Fúvia, nós passamos pelo divórcio. Antes de estarmos aqui, estamos casados já há 11 anos, glória a Deus por isso. Muitas pessoas já chegaram até nós e sentaram na nossa frente dizendo que iam se divorciar na esperança que nós falássemos isso mesmo. Divorcia e tenta de novo porque tem mais chance. E todos eles acabaram sendo impactados e surpreendidos com a realidade que nós falamos, é a maior asneira que você pode fazer na sua vida. Você pode resolver os 3, 4, 5 problemas que você acha que não consegue resolver agora, mas você vai encontrar 30, 40, 50 que você não sabiam que existem, e você nunca vai conseguir solucioná-los, porque Deus não tem provisão para o divórcio, porque Deus não criou o divórcio veio de Satanás, veio do inferno, e Deus odeia o divórcio. Quebra de aliança. Deus estabeleceu o casamento para declarar uma manifestação de aliança. Por isso que o diabo vem e propõe a quebra da aliança. O que o diabo está discutindo não é o seu casamento. O que ele está discutindo com Deus é: Deus, o Senhor disse que tem uma aliança eterna, olha aqui, eu faço quebrar. O Senhor diz que a tua aliança é eterna e que essa aliança entre homem e mulher é para revelar essa aliança, olha aqui, eu quebro, olha aqui, ó. Contas estão quebradas, Deus, olha aqui, ó. E muitos de nós parece que queremos fazer questão de ser o mostruário do diabo para ele mostrar diante de Deus. Enquanto a palavra de Deus nos diz que Ele quer nos apresentar diante dEle, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Esse é o mostruário que você e eu devemos ser, querido, querida. Esse é o mostruário que nós devemos ser. Ele criou o divórcio, que representa a quebra de aliança. Criou o sexo sem casamento, que representa o casamento segundo Lúcifer. E criou o adultério, que nada mais é do que a traição seguida de falsidade, porque tem muita gente que está casado, mas trai, e mente, e vive uma vida, uma prisão, uma angústia. Eu não sei como é que é possível alguém viver assim. Eu trabalhei uma vez com um sujeito que ele tinha 2 famílias, uma em São Paulo, uma em Campinas. Eu falei, meu Deus, uma família só já dá tanto trabalho, como é que ele consegue tocar 2? Era mentira para lá e para cá, ele tinha que ter lembrança dos nomes e dos aniversários e das datas e das músicas e das férias e as fotos e as roupas e tudo que você possa imaginar, uma operação de guerra. Ele tinha um armário dentro do carro para conseguir administrar tudo isso. E muita gente acha que isso é liberdade, isso é cadeia. Você não poder viver na verdade é prisão. Você tem sempre que explicar ou contar uma história, você nunca lembra de onde você parou, com quem que você está falando, e o que está falando, onde é que parou a conversa, e como é que era a tua maneira de enxergar, ou onde é que você estava, ou o que você estava fazendo, meu Deus. Isso é prisão, isso é cadeia, isso é do inferno. Abra comigo Malaquias 2. Malaquias 2,14. Nós lemos o seguinte: todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava o espírito? E por que somente um? Não é que buscava uma descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Você sempre pensou que Malaquias era só dízimo, né?
Deus fez um. Olha que coisa linda. Versículo 15, não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito. E por que somente um? Não é que buscava ele mostrar uma descendência piedosa, uma descendência que seguisse ao Senhor. Uma das maiores tragédias do divórcio é o que acontece com os filhos do divórcio. Aqui a pastora Lili não pode dar aula de braçada. É muito difícil o filho do divórcio conseguir se equilibrar emocionalmente. É muito difícil o filho do divórcio de crentes conseguir se firmar no evangelho de novo. É muito difícil. Deus não tem provisão e não tem bênção. O que o diabo faz, a gente escolhe. As consequências não são as de Deus. Paulo diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas veja, se de um lado a gente pode ver que o diabo, ele entende o poder da prostituição carnal, ele sabe o poder da prostituição emocional e ele sabe o poder da prostituição espiritual, porque Deus compara a mesma coisa quando alguém se curva diante de um ídolo, de uma estátua, de uma imagem, Deus chama prostituição espiritual. Ele fala, dei carta de divórcio a Israel por conta da sua idolatria, lá em Jeremias. Deus abomina quem segue outros deuses, porque ele chama de prostituição espiritual. E o diabo sabe lidar com isso. Você vê que ele lida então no natural, porque ele quer mover no espiritual. Você percebe como todo esse sistema, ele está muito maior do que aquilo que as pessoas possam pensar na sua própria vida, ou nas suas próprias circunstâncias. Então é exatamente por esse motivo que Deus nos chama, a mim e a você, a santidade no nosso casamento carnal. Ele nos chama a santidade no nosso casamento emocional, e Ele nos chama a santidade no nosso casamento espiritual. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, por favor, no capítulo 5, versículo 19. Primeira Tessalonicenses, no versículo 5, 19, obrigado à oração, minha voz está voltando forte, glória a Deus. 5,19, Paulo diz, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama e Ele também o fará. Aleluia! O Senhor Jesus vai voltar, meu querido e minha querida, quer você queira ou não, quer você creia ou não, e os que Ele encontrar como devassos e adúlteros, como Ele falou, Ele os julgará. Mas aqueles que forem achados íntegros e irrepreensíveis serão chamados de noiva, ataviada com as suas obras de justiça, com as suas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, prontos para as bodas, aí sim, do Cordeiro, porque ele vem para buscar uma virgem. Misericórdia. Você consegue entender que pela cultura judaica, um judeu não iria jamais casar com uma moça que não fosse virgem? E Jesus é judeu. E ele vem buscar uma noiva, da qual eu faço parte. E se nós estivermos assim, Ele nos trata como uma virgem, ataviada de branco, com pérolas, que são as obras de justiça que nós fazemos na nossa vida cristã. E Ele não se envergonha do nosso passado, porque todas as coisas são feitas novas, porque assim, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E quando Jesus diz que tudo se faz novo, é porque no mundo do Espírito não há registro algum do seu pecado e do meu pecado, meu querido, minha querida, desde que esteja coberto pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Se estiver coberto, não há registro no céu. Podemos ser uma noiva linda. O propósito de Deus na figura do casamento é frutificação, multiplicação. Nós temos que ser, junto com Jesus, agentes dessa fecundidade. E é por isso que tem tanta esterilidade dentro da igreja. Porque muitos de nós não temos intimidade com Jesus.
As pessoas não veem Jesus nas nossas vidas. E nós não podemos gerar segundo a nossa espécie. Mas se nós estamos cheios da presença do Senhor nas nossas vidas, as pessoas nos olham e falam: o que você está fazendo? Onde que você tem andado? Você está tão diferente. O que é isso? Você mudou o cabelo? Você engordou, emagreceu? Você fala: não, é Jesus que está na minha vida. Eu tenho intimidade com Jesus. Jesus e eu, nós estamos vivendo uma história de amor. É por isso que o diabo tem massacrado os casamentos. É por isso que ele tem massacrado o sistema em que nós vivemos. E querido, querida, vai piorar. Já já nós vamos ser presos por pregar alguma coisa como essa que eu estou pregando hoje. As leis estão mudando, o sistema está mudando e vai mudar. Muitas coisas que nós pregamos da Bíblia, nós não vamos poder pregar em determinados lugares ou em determinadas circunstâncias. A coisa está mudando. Mas independentemente disso, tudo isso aponta para o fato desse texto de Apocalipse 21:2. Em breve, Jesus vem para buscar aquele que é sua noiva, aquela que é sua noiva. Jesus vem para mostrar na eternidade o que ele entende de casamento. Qual era a figura proposta para um casamento. Qual era o desejo que estava na mente do Senhor, quando na eternidade anterior, aquela coisa que já havia, aquela realidade, aquela figura, aquela experiência, aquela manifestação que estava na eternidade anterior e que ele imprimiu aqui na criação, representando um casamento. Quando tiver a celebração das bodas do Cordeiro, ele vai manifestar aquilo que nós nem vimos, nem ouvimos, nem jamais passou no nosso coração, o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Nós vamos entender alguma coisa que nós nunca imaginamos o que fosse. Nós vamos vivenciar algo que nós nunca sonhamos existir. Nós não alcançamos. Eu queria falar sobre isso, eu não tenho palavras para falar. E isso é o que Deus tem preparado para você e para mim. Não essa porcaria de ficar perdendo tempo com coisas que parecem prazeres passageiros e circunstanciais. Essa foi a frase usada acerca de Esaú. Ele buscou depois lugar de arrependimento, mas não achou mais. Alguns buscam os prazeres transitórios do pecado, em troca da glória futura, do prazer e da glória eterna, e da realidade eterna que o Senhor tem preparado para você e para mim, para aqueles que Ele buscou, para aqueles que o amam, para aqueles que decidiram se converter, mudar, ser transformados, sair do sistema do mundo e andar contra, parecer louco, parecer ET, parecer pirado. Uma das grandes sacadas foi colocar o Evangelho na Ilha de Caras. Deus não está na Ilha de Caras. Ser crente não é ir para a Ilha de Caras. Crente que é levado para a Ilha de Caras não é crente. Tem uma coisa errada, muito errada. Porque o mundo tem que nos... Se não for um ódio assim afrontoso, não tem que achar a gente assim muito legal. Mas é que agora tem um monte de crente que parece crente legal. Então eles estão olhando esses crentes que são crente legal. Que são crentes segundo Satanás e não segundo Deus. São crente outra coisa. Porque Jesus fala que se perseguiram o seu mestre, o que espera o discípulo? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, grande é o vosso galardão. Então, se bem-aventurados é quando somos perseguidos, então tristes somos quando o mundo acha que a gente é legal e falarem: puxa, que bacana essa tua vida, que não seja a vida de Jesus. Você entende essa dualidade? O Senhor nos chama para uma vida de intimidade. E sabe uma coisa que eu preciso confessar aqui para vocês e diante do mundo espiritual e diante das pessoas que me veem, é que a minha vida de oração, ela ainda é pobre. Ela é muito pobre. Eu tenho vergonha da minha vida de oração. Eu preciso orar mais. Eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Eu fui muito confrontado quando eu comecei a entender essa realidade de intimidade. Quero fechar com Jesus orando, João 17. Abra sua Bíblia em João 17. E eu quero fechar com esse texto. João 17, 20. Isso aqui é tremendo, essa é a figura de casamento. E eu achei que ia usar ela no meio, tem que usar no fecho. Glória a Deus. João 17, 20.
E rogo não somente por esse. Jesus estava orando antes de ir para a cruz do Calvário. É a chamada oração sacerdotal de Jesus. Ele estava se entregando para morrer. Estava se entregando para ir para a cruz, e ele ora, e essa é a oração que os discípulos não conseguiram vigiar nenhuma hora. Jesus diz: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Por quem você acha que Jesus estava orando aqui? Aleluia! É por você, eu não sei, mas era por mim, amém? Estava orando por mim naquele momento, aleluia! Então é por mim essa oração. Diga assim: é por mim essa oração. E ele orou então por você, dizendo: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Quando é que o mundo vai crer? Quando nós formos um com o outro, ele é um com o Pai, e ele for um conosco, vai gerar uma só carne espiritual e vai gerar vida, porque para que o mundo creia, é para que o mundo creia, aleluia, amém? E aí ele continua: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Meu querido, minha querida, você percebe que o diabo tem trabalhado pra caramba, né? Porque unidade antes era só desunidade dentro das denominações. Agora dentro das igrejas. Sabe por que é importante o poder da concordância? Porque só pode haver concordância quando nós somos diferentes. Se nós somos igualzinhos, não tem concordância. Mas se eu sou diferente de você, você tem que se esforçar para concordar comigo. É poderoso quando isso acontece. Quando você abre mão de alguma coisa em favor de concordar comigo, e quando eu abro mão de alguma coisa em favor de concordar com você, é tremendo. É por isso que a figura do casamento é: o marido, ele ama a sua mulher dando a sua vida por ela. Não é que tem que se matar, fazer o harakiri só para casal japonês antigo, não é nada disso. É dar a vida. É o seguinte: eu abro mão do que é importante para mim, eu abro mão do que tem valor para mim em favor desta mulher que é uma só carne comigo. Então é quase que eu comigo mesmo. E quando eu faço isso, essa mulher tem prazer em me amar. Como Jesus amou a igreja e deu a sua vida por ela, ele espera que esta igreja se sujeite a ele, como a mulher deve sujeitar o marido que a ama e dá a sua vida por ela. Só que Jesus deu a vida por nós. Então o que ele espera? É que nós nos sujeitemos a ele. E a igreja é insubmissa. A Bíblia fala é pecado. A igreja fala: não é bem assim. E nunca leu a Bíblia. Não é bem assim porque está conversando com o pessoal na horizontal. Não conhece a palavra de Deus, mas diz: não é bem assim. Jesus deu a sua vida por você e por mim. Jesus fez a parte dele no casamento, essa celebração, essa manifestação de aliança, essa demonstração de intimidade que ele propõe. Agora você e eu temos que fazer a nossa parte dentro desse casamento, para que nessa unidade o mundo creia, para que nessa unidade tenhamos experiências tão tremendas com o Senhor, que sejamos completamente transformados de quem nós somos a cada dia. Que você possa ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é vir na igreja todo domingo, isso não gera intimidade nenhuma. Intimidade com Deus é você na sua casa, é você no seu lugar secreto, é você na sua oração de manhã, ou de noite, ou na hora do almoço, não importa como é a sua rotina, mas é você, todo dia, você ter necessidade de parar e mandar um e-mail para Deus, sabe assim? Tem gente quando está namorando, manda 15 SMS, liga 200 vezes, ainda liga, entra no Skype, visita, manda foto, faz tudo, porque está apaixonado. Não dá para a gente ficar uma semana sem falar para Deus: oi Deus. Uma noiva tem que estar apaixonada pelo seu noivo, para o noivo ter certeza que ela quer casar com ele. Amém? Meu querido, minha querida, nós precisamos zelar pelos nossos casamentos. Se você não está no casamento agora, esse é o casamento que você tem que buscar em Deus, em oração, em nome de Jesus. Não vai procurar gente no lixo. Se você for procurar gente no lixo, você vai ter um casamento lixo. Porque tem muito lugar que para procurar gente é um lixo. Não é lá que Deus quer que você procure, amém? Busca o Senhor em oração. Um dia eu posso contar como foi a minha experiência, a parte boa, a parte da restauração, depois da tragédia, de coisas que nunca se resolveram. Mas Deus traz coisas boas na restauração também. Não sei, você que está só, pode conversar com a gente. Você que tem um casamento, querido,
você precisa investir no seu casamento, para que ele seja eterno. Casamento não é sentir ou deixar de sentir, casamento é aliança, e sentir ou não sentir é uma consequência de aliança. Amar é uma decisão, o divórcio é uma tragédia. O divórcio é uma tragédia. Repito, o divórcio é uma tragédia e eu sei que é. E se você tem dúvida, pode me procurar que eu explico. O divórcio veio do inferno, não vem do céu. O casamento vem do céu. É tempo de nós investirmos nos nossos casamentos, abençoarmos os nossos casamentos, abençoarmos nossos cônjuges. Nós que vamos casar, temos que casar alicerçado na rocha. Precisamos decidir tudo que a Bíblia diz acerca de casamento e obedecer. Precisamos procurar pessoas maduras na fé que ensinem sobre casamento. Casamento a gente não aprende com um amiguinho recém-casado que está brincando de casinha. A gente aprende com quem entende pela palavra o que é casamento, em nome de Jesus. Precisamos entender o poder da nossa intimidade com o Senhor. E o poder da nossa intimidade com o inferno, que tipo de frutos geram? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, clamando por misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero clamar a Tua misericórdia, Pai, sobre os casamentos da nossa igreja, sobre os casais dessa igreja, que têm sido assolados com tantas coisas, ó Pai, tanta artimanha do inferno, um sistema em que vivemos tão difícil, tão cruel contra unidades, tão difícil e cruel contra fidelidade, contra honra, Pai, essas coisas não existem mais. Pai, abençoa cada casal desta igreja em nome de Jesus. Senhor, visita cada lar, cada família, que haja oração nos casamentos, haja, Senhor Deus, unidade nos casamentos, haja manifestação da Tua presença e do Teu poder nos casamentos, em nome de Jesus. Pai, todo espírito de divórcio seja repreendido e lançado fora dos lares, que essa palavra nunca seja pronunciada pelo lábio de nenhum dos cônjuges na hora da briga. Não há divórcio, não há separação, mas a busca no Senhor em unidade, porque os nossos casais creem em aliança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece os lares. Pai, fortalece os jovens, ó Deus, os jovens que vão casar, os jovens recém-casados, os jovens que estão namorando, os jovens que estão sós, os adultos que estão sós. Pai, todos aqueles que de alguma maneira e por algum motivo, nesse dia, nesse tempo, se encontram sós. Abençoa o Senhor para que eles possam ser instruídos pelo Teu Espírito para gerar um lar saudável, para gerar um casamento profético segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Um lugar em que um persegue 1000, mas 2 perseguem 10.000 pelo poder da concordância num casal, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, ó Deus, como noiva que somos ou que desejamos ser, possamos estar andando com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro Jesus a cada dia. Pai, que o nosso vestido de núpcias, ó Deus, esteja lindo naquele dia, só sendo possível pelo Teu Espírito Santo, não de nós. Que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, nos convença da justiça, nos convença do juízo, em nome de Jesus. Que possamos ser achados frutíferos, íntegros, prontos, ó Pai, para aquele dia que se aproxima tão rapidamente adiante de nós. Que sejamos então frutíferos em unidade com o Senhor pelo Teu Santo Espírito, para alcançarmos o perdido, para sermos frutíferos, ó Deus, que toda esterilidade caia por terra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor transforme a sorte da Tua igreja, da Tua noiva, nestes últimos dias, ó Pai, dias tão difíceis, Senhor, mas dias que o Senhor conheceu e o Senhor sabe a nossa estrutura, Senhor, o Senhor sabe quem somos e como somos, ó Pai, e nós clamamos então pela Tua provisão para este tempo, em nome de Jesus, porque embora o Senhor saiba que nós temos pouca força, o Senhor tem posto diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Pai, se há algum avivamento possível nesses últimos dias, que venha sobre nós em nome de Jesus. Pai, se não for em nenhum lugar, que seja neste ministério em nome de Jesus.
Pai, se não é para ser agora, se tiver um pouquinho que possa ser, Senhor, nós clamamos que venha sobre nós em nome de Jesus. Nós queremos abrir os nossos corações, ó Pai, porque nós queremos mais do Senhor em nós, mais do Teu Espírito nas nossas vidas. Pai, o que é possível pedir para esse tempo, Senhor Deus, eu com ousadia, eu chego diante do Senhor e clamo, derrama sobre nós em nome de Jesus. Sejamos achados dignos, ó Pai, de escapar de todas estas coisas que virão. Maranata, vem Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome pelo Teu poder e pela Tua palavra. Que essa palavra fique nos corações de cada um. Louvado seja o Teu nome pela cura da minha voz em nome de Jesus. Como é tremendo confiar no Senhor e orar, e mesmo coisas impossíveis humanamente podem se cumprir pela oração dos queridos. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Visita-nos, ó Deus. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.